amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta. Hoje estou trazendo para vocês a lição de número 5. Lição essa que fala sobre o profeta Obadias. Pois é, o título da lição é Obadias, o cuidado com a retribuição divina. Ok? Mas antes da gente começar aqui a traçar as pautas e aplicações sobre a mesma, quero tecer meus agradecimentos aos nossos amigos que nos acompanham aqui no canal EBD Adelva e no canal J Silva. Muito obrigado pelos likes de vocês. Sempre falo que o seu like ele fortalece o canal e isso é uma realidade. Então muito obrigado. Para vocês ainda que não são inscritos, aproveitem, já se inscrevam, ok? Quando se inscreverem, acione também o sininho, porque todas as semanas nós temos aqui mensagens novas. Na verdade, lições novas, tá? E o canal EBD Adelva está aí preparando mais surpresas. Virão coisas boas para cá. Então, fique conosco para fazer parte da família. Tá bom? Dizer também que é um prazer extraordinário estar me dirigindo aos professores de jovens e dos adultos, uma vez que estamos utilizando a mesma lição, ok? Enquanto nós estivermos com esse trimestre, a gente vai estar usando a mesma lição. Lição essa voltada para o público jovem. É importante salientar que houve um tempo em que a lição dos adultos ela era veiculada tanto aos jovens quanto aos adultos. Mas aí veio aquela separação e hoje nós temos revistas para praticamente todas as classes, né? Tem juniores, tem adolescentes, tem jovens e tem adultos. E nós estamos utilizando a revista dos jovens, então para mim é um prazer muito grande estar me dirigindo a essas duas classes aí, tanto de jovens quanto de adultos, através de seus professores. Tá? Deus abençoe a todos e também agradecer aos meus diretores, né? Não posso deixar de fazer isso. Muito obrigado pela confiança, ao meu pastor presidente também, mas vamos ao que interessa, ok? Bom, lição de número 5. Título da lição, Obadias, o cuidado com a retribuição divina. Esse é o título da nossa lição. Vamos lá? Vamos nessa, né? Bom, o texto do dia diz o seguinte: o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como fizestes, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. A síntese diz o seguinte: o livro de Obadias nos desperta para a realidade da lei da semeadura. Esta é uma lei estabelecida por Deus. Colheremos o que plantamos nesta vida, ok? Lembrando que o texto do dia está baseado em Obadias capítulo 1, versículo 15, tá bom? Muito bem. Dando seguimento aí então à agenda de leitura, nós encontramos aí pautas apresentadas, né? Dentro das referências bíblicas citadas pelo autor, Gênesis capítulo 25, versículos 22 e 23, e a descrição que ele usa aqui é a seguinte: a gênese da inimizade com Edom. Nós colocamos do lado uma pauta, né, enfatizando a gênese da inimizade com Edom. Claro, quando a gente lê isso aqui, a gente automaticamente entende o seguinte, tá? Que essa descrição, a Gênese, parafraseia nada mais nada menos como tudo começou e onde começou de fato, ok? Muito bem. Na terça nós temos aí o Salmo 137, versículo 7. A descrição, o clamor da justiça pelos feitos vis de Edom. Que feitos vis são esses, pastor? Claro, nós estamos falando aqui de pecados e maldades contra os seus irmãos israelitas, ok? Seguindo aí, a próxima é Lamentações, capítulo 4, versículos 21. E suponho que seja 22, né? Tá 21, 21. Tá. Bom, suponho que seja 22 ou somente 1. Vamos dar uma lida aqui para a gente não cometer nenhum erro, né? E ajudar o nosso amigo também, dentro da descrição que ele usa aqui. Lamentações, né? Capítulo de número 4. Vamos lá. Lamentações 4. Vamos ver o que está escrito aqui, já que tem 2 versículos aqui, mas aparenta ser o mesmo versículo, né? Então vamos lá.
Lamentações, por favor, apareça para mim. Capítulo 4, versículo 21. A descrição que ele usa aqui é: o juízo chegará a Edom. Vamos lá. 21 e 22. A esperança para o futuro. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice se passará também a ti. Embeber-te-ás e te desnudarás. O 22. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. O Senhor nunca mais te levará para o cativeiro. A tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Então, tá certo, tá? É o capítulo 4, versículo de número 21 e 22. Ok? Só fazer uma pequena correção ali e a gente segue a nossa agenda de leitura. Muito bem. O próximo aí é Ezequiel capítulo 25, versículos 12 a 14. Tá? A descrição que ele usa é a justa retribuição divina. Ou seja, nada fica desapercebido da atenção de Deus. Ok? Muito bem. Na sexta, nós temos Gálatas capítulo 6, versículo 7. E a descrição que ele usa é a lei da semeadura. Essa aqui é muito forte, né? Porque com certeza colhe-se aquilo que se planta. Ok? E por último, ele usa Romanos capítulo 6, versículos 3 a 7. Ninguém escapará do juízo divino. Ninguém escapará do juízo divino. Nada foge do golpe de vistas de Deus. E quando ele vier cobrar, nem adianta se segurar, correr, se esconder, fugir. Não adianta, querido. Falou? Deixa eu continuar aqui então. Saindo da nossa agenda de leitura, a gente se depara com os objetivos da nossa lição. E os objetivos da lição, nós temos aqui a missão de apresentar o livro, tá, de Obadias e a sua mensagem. Apresentar o livro de Obadias e a mensagem pautada dentro do mesmo. Esclarecer os motivos que levaram Obadias, tá, a se tornar um canal de Deus. Continuando aqui o que o autor diz, a profetizar um grande juízo sobre Edom. Falou? Por último, explicar, a partir do exemplo de Edom, como o orgulho e o ódio, tá, são prejudiciais à vida cristã. Não é somente a vida cristã, a gente sabe disso, né? Mas quando se trata de cristianismo, tá, esse sentimento horroroso, a gente precisa aprender a lidar com ele, porque realmente ele acaba com muitas, mas muitas vidas, né? Então é preciso ter muito cuidado, tá, e aprender a controlar, tá, esse orgulho e esse ódio dentro do coração. Falou? Então vamos lá, vamos para a interação, né? Na interação do autor aqui, eu coloquei aqui: observe o ponto de contato da prévia do autor, porque essa interação para nós aqui é uma prévia, né? Onde ele entra com muita propriedade para falar sobre o assunto da lição de uma forma bem sucinta, onde ele faz contato direto com os professores. Então vamos lá. Obadias trouxe uma mensagem de advertência para o povo, diz ele. Que povo? O povo de Edom, ok? E quem eram os edomitas, descendentes de Esaú? A gente vai ver isso com mais calma dentro da lição. Falou? A mensagem era: eles seriam punidos pelo Senhor, punidos por Deus, pela crueldade e orgulho contra Judá. Que coisa! Bom, diante deste exemplo, a gente descobre aqui na pauta do autor, Obadias nos mostra, ou melhor, seu livro, tá? E sua mensagem nos faz ver e entender que Deus é amor. Deus é amor, mas ele também é justo e não tolera o pecado de ninguém. Coisa forte isso aqui, meu Deus do céu. Bom, só para constar, queridos, diz o autor que existe uma recompensa para a iniquidade.
e que recompensa ele. Ele coloca aqui a morte, né? A gente vê isso com muita propriedade quando o próprio apóstolo Paulo assegura isso aqui, dizendo que o salário do pecado é a morte. É sobre isso que o autor está falando, ok? Muito bem. Bom, o salário do pecado é a morte. E aí, seguindo ainda a interação, o autor coloca para a gente algumas observações que fazem a gente olhar e observar que, mediante o que será visto na narrativa do autor dentro do seu livro, é que o ódio e o orgulho não devem ter espaço em nossos corações, em hipótese alguma, ok? Ele até dá, de início, né, até dá alguns conselhos, ele já até entra aqui já fazendo isso com muita propriedade. Faça um autoexame agora, neste exato momento, e veja como está o seu coração. Como é que está o seu coração? Aí ele faz a pergunta, ele continua humilde? Continua quebrantado? Tá? Puro e confiante em Deus? Como é que está o seu coração, querido? Como é que está o seu coração, querida? Tá? Continua humilde? Está quebrantado? Continua confiando em Deus? Bom, você não vai responder para mim, você responde para você mesmo. Tá? Se essas perguntas aqui são importantes, faça uma autoanálise, faça um exame, tá? Um autoexame próprio e verifique como é que está o seu coração diante de Deus. Falou? Bom, por quê, pastor? Para não sermos dominados por esses sentimentos, devemos ter nossas vidas guardadas em Cristo. Falou? Muito bem. Saindo aqui da interação, a gente se depara com o texto bíblico, né? O texto bíblico está aí pautado em Obadias, capítulo 1, versículos de 1 a 4, e depois 15 a 17. Tá bom? Só para constar, o livro de Obadias só tem um capítulo. Então a gente vai literalmente aqui trabalhar em cima dos versículos, né? Vamos lá. O versículo de número 1 vai falar sobre a visão de Obadias. E na visão de Obadias, o texto segue dizendo: assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador dizendo: levantai-vos, e levantaremos-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Se te elevares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações, como tu fizestes, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Porque como vós bebestes no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão e engolirão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão suas herdades. Amém? Feita a nossa leitura, a gente parte então aqui já para nossa introdução. Vamos lá, queridos. Vamos lá, eu vou ser muito sucinto aqui na introdução, ok? Nós temos aqui a introdução da lição e eu coloquei uma do lado bem sucinta, só para a gente ter um pouquinho mais de rapidez aqui na hora da nossa aplicação, tá? O autor começa dizendo que Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. São apenas 21 versículos dentro de um único capítulo. Deixa eu ir aqui para a pauta. O menor livro do Antigo Pacto, um único capítulo e 21 versículos, compõe as narrativas, tá? Compõe as narrativas deste ilustre servo de Deus, tá? Suas profecias são direcionadas aos edomitas, nação estrangeira, todavia eram descendentes de Esaú, logo uma nação aparentada, mas a sua maldade fez Deus se dirigir a eles com uma mensagem dura. Então, essa aqui é a nossa introdução
e a nossa pauta, né? Colocamos aqui do lado de forma bem sucinta para a gente ganhar tempo dentro da nossa introdução. Tá? O menor livro, um único capítulo, 21 versículos, compondo aí as narrativas desse ilustre servo de Deus, o profeta Obadias. Tá bom? Muito bem. E dirigidas para quem, pastor? Para a nação dos Edomitas. Nação esta parente, literalmente, dos israelitas. Tá? Do povo judeu, de modo geral, uma vez que Esaú é o irmão de Jacó. Seguindo aqui, então, vamos lá. Bom, vamos sair da introdução, vamos para o nosso primeiro tópico de abordagem. O primeiro tópico de abordagem da lição coloca literalmente o nome do profeta, Obadias. Tá? São 3 pontos aqui. O primeiro vai falar sobre Obadias como servo do Senhor. Tá? O segundo vai falar da época dele. E o terceiro vai falar sua mensagem. Tá? A gente também costuma chamar esses pontos ou números de subtópicos, ok? O que for melhor, você fica à vontade para usar. Bom, se eu chamar de subtópico, não esquente. Se eu chamar de ponto, tá tudo certo. Se eu disser número 1, 2 e 3, tá tranquilo, tá tudo em casa. Falou? Então vamos lá. Número 1, servo do Senhor. Tá? Nós temos aqui do lado a pauta do autor e eu coloquei uma outra aqui para a gente poder ter um pouco mais de compreensão do assunto. E diz assim, o nome de Obadias parafraseia o significado, tá, de servo do Senhor. Está na pauta do autor. Tá? Ele ainda coloca seguindo, né, a pauta original, isso aqui sou eu que estou dizendo, seguindo a pauta original, é um composto, tá, de Obed, que significa servo, tá, e a descrição já, tá, que vai estar alocada, tá, ou ligada de forma abreviada, extraída do tetragrama sagrado YHWH ou YHVH. Tá tranquilo, tá bom? E esse tetragrama sagrado é uma referência ao nome do Senhor, tanto Yahvé quanto Jeová. O autor coloca pra gente aqui Jeová, tá bom? Então, automaticamente, esse tetragrama sagrado, ele faz referência ao próprio Senhor, literalmente, é o nome do Senhor, é o nome incomensurável, traduzido aí por Yahvé ou Jeová. Falou? Dando seguimento, então, quando a gente pega essas duas descrições, servo e a descrição abreviada, que vai estar ligada ao nome de Obadias, então a gente descobre literalmente que o nome de Obadias significa servo do Senhor, ou servo de Jeová. Falou? Muito bem, muito bem. Bom, o autor diz aqui que não temos informações nenhuma sobre ele, sua família ou trabalho. Eu acrescento, não temos nenhuma informação, tá, de onde veio, tá, o que fazia, mas o que temos são suposições. Mas independente disto, tá, o autor diz aqui que é provável que o profeta estivesse em Jerusalém durante o período em que a cidade foi atacada. Os edomitas foram cruéis durante esta invasão, diz o autor. Então, ele diz para a gente aqui que era provável, foi provável, tá, que durante a invasão Obadias estivesse presente e assistiu, tá, literalmente esta invasão. Ok? Como já lhes disse. Ok? Por ser um servo fiel à ortodoxia judaica, e eu acrescento a ortodoxia divina também, Obadia vai ser alocado pelo próprio Deus como um intercessor, tá, da sua justiça divina, profetizando contra a maldade dos edomitas. Número 2, sua época. Bom, como a gente já disse, não há nenhuma informação, tá, a respeito da sua origem. Já mencionamos isso. Tá? O importante é que ele está ali como um servo do Senhor. Então, seguindo aqui, embora não tenhamos nenhum registro sobre sua origem, é natural que pertencesse ao Reino do Sul. Tá? Isso aqui também é o que eu disse para você, né? A gente está baseando isso aqui em suposições.
Tá? Então a gente está tendo mais ou menos essa ideia de onde ele era, pelo local que ele estava, onde ele assiste, onde ele vai ser alocado por Deus, tá? Como um instrumento a profetizar a nação que agora estava atacando a sua. Então isso aqui mostra para gente que ele possivelmente pertencesse ao reino do sul, que é Judá. Falou? Muito bem, segundo alguns expositores, tá? O mesmo foi contemporâneo de Elias e Eliseu. Talvez por isso a gente não consiga ter aqui uma data exata, né, do seu tempo para alocá-lo, embora tenha datas aqui apresentadas, tá? Mas não existe uma data específica para o tempo de atuação de Obadias, ok? Vamos trabalhar com o que a gente tem aqui, tá, de informação, apenas para a gente ter uma ideia do ministério desse grande e sacro homem de Deus. Muito bem. Bom, talvez por isso, como a gente não tem uma data para alocar o seu tempo de ministério, fica difícil para a gente afirmar quando de fato o livro de Obadias foi escrito, tá bom? Muito bem. O autor coloca para a gente aqui o ano 586 a.C., data esta que fala sobre o período em que o rei Jorão estava em evidência. Temos ainda outras aqui, como diz o autor, né? Não fica claro qual a invasão o profeta está se referindo. Tá? Ele estava presente na invasão, mas qual invasão ele está se referindo? Nós temos aqui uma em 848, tá? E 848, 841, e temos uma outra também, como já citei aqui, 586, ok? Bom, qual das duas invasões ele está fazendo menção? Bom, a maioria vai ficar com a 586, mas como a gente tem duas, fica difícil da gente deduzir e até mesmo dar uma data exata justamente do seu livro por conta disto aqui. Tá? Imagina o tempo exacerbado de 848 para 586, né? Não dá, não tem como. Tá bom? Então realmente fica muito complicado. Tá bom? Bom, mas vocês fiquem à vontade aí para continuar cavando mais informações a respeito desta época, falou? O que importa aqui nesse contexto embora a gente não tenha uma data exata do tempo de atuação, o que importa é que ele foi utilizado como canal de Deus, tá bom? E para terminar aqui, né, o autor coloca aqui, nesse período os filisteus e árabes invadiram Judá e cometeram diversos saques. Okay? E os edomitas se aproveitaram no momento para tratar os judeus de uma forma hostil e ríspida. Parentes, né? Olha só. Tá? A segunda data refere-se à invasão de Babilônia a Jerusalém por Nabucodonosor. Os edomitas ficaram satisfeitos com a destruição da cidade santa, conforme Lamentações 4:21, e aproveitaram a ocasião para promover a vingança contra Judá, Ezequiel 25:12. Os israelitas exilados na Babilônia lembravam-se do tratamento desprezível dos edomitas, Salmo 137, versículo 7. Tudo indica que os versículos 10 e 14 se referiram ao ataque de Nabucodonosor. Olha só, nesses dois momentos tensos da história de Israel, a gente vai perceber que eles se aproveitaram, ao mesmo tempo foram cruéis, ao mesmo tempo destilaram todo o seu ódio e sua crueldade contra os seus parentes. E não era para ser assim. Tá? E, é claro, mediante essas atitudes levianas e insanas da parte deles, é aí que Deus levanta o profeta Obadias, tá? Para agir como seu porta-voz e juiz automaticamente daquela nação. Como assim? Ele vai ser alocado ali como representante de Deus, falando dos juízos de Deus, o que Deus iria fazer. Falou? Deixa eu continuar saindo aí do 2, a gente vai para o ponto 3. O ponto 3 vai falar da sua mensagem. Observe, eu vou ser bem sucinto aqui, vou tentar, tá? Mas vamos lá. O assunto principal do livro de Obadias é o julgamento divino, tá? Mas o julgamento divino sobre quem? Sobre Edom, a cidade de Edom. Aqui na pauta do autor ele vai dizer que o assunto principal do livro de Obadias é o julgamento contra Edom, por causa de sua hostilidade contra os judeus. A mensagem do profeta nos reporta as promessas que Deus fez a Abraão.
Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Falou? Ok, muito bem. Só fazendo uma correção aqui, né? O assunto principal do livro é o julgamento divino sobre Edom. Tá? Segundo o autor, havia nisto uma alusão às bênçãos e maldições, diz ele. Tá? Bênçãos e maldições. Deixa eu ver isso aqui com calma. Gênesis capítulo de número 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ok? Ficou melhor. Tá bom? Muito bem. Observação. Os edomitas, queridos, eram parentes dos judeus. E a origem dessa história nos remete, diz ele, ao ventre de Rebeca. Gênesis capítulo de número 25, versículos 22 e 23. Tá? Ele continua dizendo assim: edomitas e judeus provinham da mesma madre, do mesmo ventre, da mesma mãe. Ok? Enquanto os edomitas descendiam de Esaú, os judeus descendiam de Jacó. Tá? E ele coloca aqui, lembrando que estes dois eram gêmeos. Tá? Isso aqui sou eu que estou dizendo, ele não fala não, né? Isso aqui sou eu que estou dizendo. Tá? Eles eram gêmeos e desde o ventre materno disputavam quem iria sair primeiro. Bom, Esaú ganhou o primeiro round, ele saiu primeiro. Tá? Quando saiu da madre, seu pai Isaac lhe chamou pelo nome de Esaú, que significa peludo, porque ele era muito peludo, cabeludo, enfim. Quando erroneamente vendeu a sua primogenitura, tá, por um prato de lentilha, um guisado vermelho, tá, ele passou a ser chamado de Edom, que significa literalmente vermelho. Ou seja, por quê? Porque ele desprezou, tá, a promessa de Deus, literalmente. Ele desprezou os preceitos de Deus, a vontade de Deus, tá? Vendendo o seu direito por um prato de lentilha. Fez pouco caso da primogenitura, gente. Fez pouco caso. Ok? É claro que essa atitude aí, com certeza, marcou a vida de ambos, né? Bom, segundo round foi para Jacó. Mas, ao ganhar a primogenitura de forma não muito legal, Jacó teve que fugir, porque senão seu irmão Esaú lhe mataria. Bom, nós temos aqui então, no ventre da mãe, os dois brigando para ver quem vai sair primeiro. Ali uma profecia já foi dita, né? Que um haveria de subjugar o outro. Olha só. E automaticamente o que vai acontecer? Quando ambos saem do ventre da mãe, e saíram ainda brigando, o tempo vai passar, tá? Eu acredito que aquela não foi a primeira vez que Jacó tentou, né, tirar o direito da primogenitura de Esaú, tá? Aproveitando-se da situação, ele então faz com que isso aconteça com o apoio da sua mãe. Bom, independente dessas circunstâncias, o fato é, isso acabou gerando na nação dos edomitas, tá, esse ódio acirrado justamente por conta desses atos de início, né, de origem dos pais, tá? Tanto Esaú quanto Jacó. O autor até coloca aqui, logo o início do conflito começou entre dois irmãos que disputavam a primogenitura e com o passar dos séculos a tensão entre estes dois povos só cresceu, se transformando em uma inimizade ferrenha. Meu Deus do céu. E aí a gente vê por que eles tratam os israelitas com tanto desdém, né? Tanto orgulho, soberba no coração, crueldade, lutam até, se alianciam os inimigos para combater os seus próprios parentes. Assustador isso aqui. Deus ordenou que os israelitas tratassem os edomitas como irmãos. Porém, os mesmos edomitas que cultivavam um ódio assustador contra os israelitas, tá? Por diversos momentos na história, diz o autor, deixaram esse sentimento aflorar, falar mais alto que suas atitudes, tá? Para se lançarem contra os seus irmãos. Tá? Bom, importante notar que os 21 versículos, diz o autor da lição, do livro de Obadias, podem ser divididos da seguinte forma. Olha lá. Primeiro,
destruição de Edom, versículos de 1 a 9. As razões para a destruição, versículos 10 a 14. O veredicto divino, versículos 15 a 16. A restauração futura do povo de Deus, tá? Versículo 17 a 21, fecha o livro. Então, tá? Esses 4 pontos alocados aqui dentro do livro é como o livro é dividido, para a gente ter uma compreensão mais forte do livro. Destruição de Edom, razões para a destruição, o julgamento divino, que é o veredicto divino, tá? A restauração futura, tá? Do povo de Deus. Muito bom, muito bom. Ok? Vamos para o tópico de número 2, o julgamento divino. 3 pontos aqui. O primeiro diz o seguinte: o orgulho. O segundo, o juízo divino. E o terceiro, a maldade. Vamos lá. Então a gente vai trabalhar agora com orgulho, com juízo e com maldade. São as pautas apresentadas aqui pelo autor, nesses 3 pontos alocados por ele. Vamos lá. Quando a gente fala do orgulho, que é o primeiro, ele vai falar aqui sobre a localidade aonde situava-se a nação edomita, tá? A mesma ficava a sul de Moabe, tá? E do Mar Morto, ficava na região sul, próximo a Moabe e o Mar Morto. E vai dizer que a mesma era, por acaso, vizinha, tá? A sudeste da nação israelita. Tá bom? E apesar de serem parentes, tá, queridos? A gente precisa ver isso com muita calma. Comportaram-se como se fossem inimigos acirrados, vorazes, tá? Bom, o autor faz menção a um mensageiro que foi enviado para notificar a destruição de Edom. Escute isso. A gente vê isso com muita propriedade dentro do próprio livro do profeta. Levantai-vos e levantemos nós contra ela para a guerra. Olha só. Embora fossem pequenos em relação aos outros povos, diz o autor, eram poderosos por causa da posição geográfica em que estavam. Que posição geográfica era essa? Vamos lá. Bom, o autor começa aqui dizendo: a soberba do coração levou-os a pensar que eram invencíveis. Quem é que vai derribar a gente da onde a gente está? Quem é que vai tirar a gente da nossa localidade? Por que eles fazem isso? Tá? O texto assevera que eles habitavam nas fendas das rochas. Olha só. Suas cidades foram construídas em uma região de cadeias montanhosas que protegiam a própria nação edomita. A topografia do local fornecia-lhes uma proteção natural, literalmente. O autor continua dizendo: os cavalos das tropas inimigas jamais passariam pelas fendas das rochas. Ok? A altitude de 1.200 a 1.700 metros tornava a região, tá, de fácil defesa. Por isso perguntavam: quem me derribará? Sentiam-se inalcançáveis, como uma águia que sobe às alturas para guardar os seus filhotes em ninhos seguros. O orgulho gerou neles uma falsa sensação de segurança. A situação deles aqui, em termos de geografia local onde eles habitavam, realmente era espantoso, né? O autor diz com muita propriedade que um cavalo passar por ali era difícil, ou seja, impossível praticamente. Tá? E a localidade, essa altitude, diz ele aqui, que deixavam eles em uma área literalmente muito boa diante dos inimigos, onde eles podiam se defender literalmente. Era uma defesa que eles possuíam, ou seja, era praticamente uma fortaleza, né? Então isso fazia com que eles se sentissem orgulhosos, seguros, né? Implacáveis, invencíveis, embora fossem feitos em menor número que as outras nações, pela localidade que estavam, se sentiam, tá, invencíveis. Bom, mas Deus vai mostrar que nada pode parar a sua ação.
tá? Nem mesmo a localidade deles seria um refúgio contra Deus. Falou? Bom, diante desta história, vê-se claramente que Deus não tolera o orgulho. Não tolera o orgulho. Temos até uma descrição aqui em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, falando sobre isso. Ok? Fique à vontade para consultar. O autor diz que Edom aprendeu a lição de que não existe lugar inacessível para Deus. Sim, não existe lugar onde Deus não tenha controle ou domínio. Tudo está ao alcance de sua mão e do seu poder. Literalmente. Ele diz aqui, tá, que os edomitas aprenderam que não existe lugar, tá, onde Deus não tenha acesso. Não existe. Eles aprenderam. Aprenderam, tá? A gente vai continuar falando sobre isso ainda. Aprenderam? Sim. Vamos lá. Deixa eu continuar. Entendeu? Deixa eu continuar. Bom, não existe lugar onde Deus não tenha controle nem domínio. Pelo amor de Deus. Tudo está ao alcance das mãos de Deus. Basta Ele querer. Basta Ele querer. Nada se oculta ou foge do golpe de vista de Deus. Nada se oculta ou foge do golpe de vistas de Deus. Ok? Guardemo-nos, pois, as nossas vidas debaixo de suas potentes mãos. Guarde sua vida nas mãos de Deus. Coloque sua vida nas mãos de Deus. É isso que ele está dizendo. Tá? E confiemos cada vez mais em sua palavra, para não... O que eu quero dizer aqui é justamente isso, que estar em lugar de Obadias é estar debaixo da vontade de Deus. Tá? E não estar em lugar de edomitas é não fazer o que eles fizeram, nem agir como eles agiram, nem se comportar como eles se comportaram. Número 2, o juízo divino. Os edomitas estavam acostumados a roubarem outros povos. Ele começa a sua pauta dizendo isso. Então vamos torná-la sucinta aqui, dizendo aqui. Um povo saqueador, acostumados a roubarem outros povos, diz o autor. Segundo as profecias de Obadias, iriam sentir o gosto do seu próprio veneno. Para finalizar, pois a forma como tratou Israel, a própria descendência, irmão, soou como uma traição, e quem vem julgar a causa é o próprio Deus. Sai de baixo, pelo amor de Deus. Levanta-se contra os escolhidos do Senhor, não que é furada. Tá? Ele coloca aqui até uma pauta dentro da sua descrição que eu tomei a liberdade de colocá-la aqui bem destacada, diante dos assuntos que eu já apresentei. O pagamento do pecado será sempre a destruição, pois o salário do pecado é a morte. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Fechou? Vamos lá, número 3. Vamos falar da maldade, né? Bom, a razão principal para a ira divina ser derramada sobre Edom era justamente a questão da forma como eles trataram seus irmãos. Ou seja, Deus está se levantando contra os edomitas por causa da maldade do coração e a forma como eles trataram os israelitas. E não foi uma única vez não, tá? Não foi uma única vez não, tá? O autor vai colocar aqui, a gente vai ver, foram várias vezes, que os edomitas agiram com requintes de crueldade contra os israelitas. Então Deus estava vindo agora cobrar a conta, ok? Deus estava vindo cobrar a conta. Mas como diz uma amiga nossa, né? A fatura sempre chega. Bom, Deus te abençoe, Priscila. Vamos lá. Bom, a principal razão para a ira divina ser derramada sobre Edom era a violência praticada contra o irmão Jacó. Tá? A causa da intervenção divina era um acúmulo de comportamentos hostis para com Israel. Está vendo aqui? O autor coloca aqui. E o que foi a gota d'água nisso tudo aqui foi justamente, tá, a aliança que Edom fez com os povos inimigos para assolarem Jerusalém. Obadias vai colocar aqui com muita propriedade, declarando o seguinte: tu mesmo era um deles. Ou seja, quando os inimigos vieram para cá e se lançaram contra o povo escolhido de Deus,
vocês estavam no meio, vocês se colocaram junto com eles, vocês se aliançaram com eles, e ao fazer isso, automaticamente vocês atraíram a ira divina sobre a vida de vocês, porque não foi uma, nem duas, nem três, foram várias vezes, tá? Que vocês agiram com requintes de crueldade contra o povo de Deus. Então, o profeta está sendo aqui direto, ok? A gota d'água, se aliançaram aos inimigos para invadir, pelo amor de Deus. Edom aliou-se ao exército invasor. Olharam com prazer para a destruição de Jerusalém, gostaram, se alegraram com a má sorte dos irmãos. Que coisa, gente, pelo amor de Deus. Ah, pastor, isso não tem não, isso não acontece não. O quê? Pelo amor de Deus, meu irmão. Tem pessoas que, se pudesse, te matava, tirava da frente para que você não tivesse sucesso. Tá pensando o quê? Tem pessoas que não se alegram com o teu sucesso, querido, com o teu crescimento, quer te ver morto, quer que tu morra para ele assumir o teu lugar. E sabe o que é isso? Coração edomita. Coração edomita. Não quer ver o teu bem, quer ver a tua ruína. Se aliancia até o inimigo para te destruir. Tá pensando o quê? Pensando que não tem crente aí se aliançando ao inimigo, não? Tem crente aí se aliançando com o inimigo. Isso é uma vergonha assustadora, pavorosa, quando você vê crentes se aliançando a inimigos, tá? Ah, pelo amor de Deus, gente. Ah, dizer que não tem, tem sim, tem sim. Isso é edomita, isso não é israelita não, isso é edomita. Isso não é crente não, isso é fariseu, pelo amor de Deus, isso é praga. Eu, hein? Falei. Pronto. Quer saber não. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Bom, seguindo a pauta do autor aqui, dentro das nossas descrições também, juntando as duas, além de agirem dessa forma, eles ainda festejavam, tá, a derrota dos israelitas. Omissos, agentes de destruições, segue o autor. No dia da calamidade de Jerusalém, estenderam a mão contra os judeus. Perseguiram para entregá-los ao inimigo. Pelo amor de Deus. Olha só, gente. Pelo amor de Deus. Agiram com crueldade contra seus próprios irmãos. Não tiveram compaixão. A falta de compaixão, queridos, é um grande pecado diante de Deus. Além de se alegrarem com a derrota alheia, que é uma falta de compostura, não tiveram respeito nem consideração nenhuma. Assustador. Foram instrumentos da maldade, se venderam ao seu próprio orgulho e à sua própria crueldade. Então se aprende que o orgulho e inveja, para fechar a pauta, são sentimentos que devem ser extirpados de nossos corações. O autor diz que Edom aprendeu a lição. Bom, segunda vez que ele diz isso, né? Aí eu coloco assim, bom, será que aprenderam realmente? Mas por que o senhor fala isso? Veja bem. Oséias está sendo usado, Oséias não foi o único a profetizar contra Edom, Jeremias profetizou, Ezequiel profetizou, ok? Então eu pergunto, será que realmente aprenderam? Obadias não é o único profeta aqui a profetizar para eles. Não é mesmo. Outros profetizaram também. Então eu continuo dizendo, será que aprenderam? Bom, deixa eu melhorar isso aqui para vocês. Bom, que viram que nada era inacessível a Deus, isso viram. Viram sim. Viram que tudo está ao alcance de Deus. Viram o poder de Deus? Até viram. Então por que o senhor diz que talvez não tenham aprendido? Bom, aprenderam que nada se oculta
aprenderam que a mão de Deus não se limita, aprenderam que a ação de Deus não está presa apenas à nação lá dentro. Não, 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 não. Tudo isso eles aprenderam. Agora, se temeram é outra coisa. Se resolveram continuar obedecendo, ou fugir disso, ou buscar a Deus, porque é assim, né? Porque é assim. O elemento que endurece o coração, a dura cerviz, e ele acha que não está fazendo maldade nenhuma, porque o que ele faz ele acha que é bom, é favorável. Querido, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Ah, gente, vai dizer que não tem sim, gente. Tem gente maldosas. Tem gente que tem um mal dentro do coração. Tem gente que não tem pena, que não tem dor, que não tem dó, sabe? São maldosas ao invés de se comportarem, entendeu? Ao invés de trabalhar do teu lado, não quer te matar, quer te destruir. Ah, fala, para com isso, gente. Somos cristãos, gente. Pelo amor de Deus. Vamos viver o cristianismo. É um monte de crente infantil, crente menino, crente dodói, crente assim, crente assado. Para com isso, vive o cristianismo, gente. Pelo amor de Deus. Crentes mimados. Ah, eu fico logo indignado com essas coisas, gente. Pelo amor de Deus. Jesus. Eu posso falar com propriedade agora, viu? Porque antes, quando eu não pastoreava a igreja, não podia nem falar nada. Mas agora, como pastor de igreja, eu vou te falar. Você vê cada coisa. Você vê que tem crentes que são maravilhosos, pelo amor de Deus, são prestativos ao extremo, estão ali para te ajudar, não tem tempo ruim, sabe? Enfrenta a tempestade junto contigo, pastor, estou contigo, vambora, e vai mesmo. Mas também tem aqueles que, meu irmão, só falasse da boca para fora, só quer ver parece que quer ver tua ruína, parece que é a tua... Ah, deixa eu ficar aqui, ó. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu ficar quieto. Bom, terminei aqui. Vamos para o tópico de número 3 da lição. A retribuição divina. Ufa, tópico de número 3. Maravilha. Bom, nós temos aqui então o dia do Senhor, a retribuição divina, o rebaixamento de Edom. Gente, vou te falar, tu olha para o livro de Obadias, um capítulo, 21 versículos, tu fala assim, gente, o que tem aqui dentro? Uma mensagenzinha acabou. Olha só quanta riqueza se extrai de dentro de um único capítulo, né? Com 21 versículos. Imagina quando ele chegar lá em Naum, hein? Pelo amor de Deus, vamos embora. Deixa eu continuar aqui. Bom, tópico de número 3. Tópico de número 3, a retribuição divina, o dia do Senhor, nosso primeiro subtópico, o ponto de abordagem. Vamos lá. O profeta anunciou o dia do Senhor. Bom, essa expressão aqui é muito boa, porque dentro da lição aqui o autor vai traçar para a gente de forma muito clara o comentário desse dia do Senhor. Mas a gente precisa entender também que esse dia do Senhor aqui, onde ele diz o dia do Senhor virá sobre todas as nações. Pega isso aqui. Todas as nações. Se ele dissesse o dia do Senhor virá sobre Edom, ok, maravilha. Mas ele diz sobre todas as nações. Logo, isso aqui me abre um leque escatológico para eu observar que Deus está se dirigindo não somente à nação edomita, claro, a nação edomita ali é o pivô do momento, tá? É o exemplo do que Deus vai fazer com as nações que não se submeterem à sua soberania. Da mesma forma como ele agiu com Edom, ele vai agir com aqueles que não se submeterem à sua soberania e continuarem exercendo suas maldades, tá? Sobre a vida daqueles que são os escolhidos de Deus. Então o dia do julgamento do Senhor vai chegar para todas as nações cruéis, vis, violentas, tá? Que maltrataram ou que maltratam o povo escolhido. Falou? Deixa eu continuar aqui. Trata-se, obviamente, de um castigo divino sobre Edom, claro, com certeza, que também pode ser visto como um prenúncio do que virá sobre todas as nações da terra neste descrito dia do Senhor. Por isso que a visão aqui é escatológica também. Falou? Vamos lá. Bom, como foi constratante para Edom e Israel
será para todas as nações que não se submeterem, como já disse, à soberania de Deus. Ok? Deixa eu voltar para cá, falar sobre Edom e Israel ou Judá aqui com mais propriedade. Tá? Bom, seguindo aqui a pauta do autor, enquanto um será humilhado e destruído, Edom, o outro será restaurado e exaltado, Israel. Ok? O dia do Senhor aqui aponta para o momento específico da história em que Deus se levantará para fazer valer a sua justiça. Tá? Ou seja, Edom aqui é quase como um exemplo, né? Mas vamos continuando aqui. O autor traz para a gente uma ideia clássica de como foi a cena da descrição da profecia de Obadias. Vamos lá? O juízo de Deus aplicará em Edom um castigo imposto a Israel. Ok? 2. Todavia em Sião haverá livramento, enquanto Edom experimentará a taça da ira divina. Judá receberá livramento. Coisa forte isso aqui, né? Enquanto a casa de Esaú será como palha, a casa de Jacó será como fogo. Deus aplicará a justiça na inversão dos papéis injustos. Os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Coisa linda isso aqui, né? Pelo amor de Deus. Essa palavra trouxe consolo para os judeus, diz o autor, que sofriam diante da derrota imposta pelas tropas adversárias, cujos aliados, cujos amiguinhos eram os edomitas que estavam lá também participando de todas as maldades, ainda estavam saqueando, tirando. Oh, meu Deus, coisa horrível. Bom, lição. Não podemos perder a fé. Vamos melhorar isso aqui. Que não venhamos perder a fé, ok? Na justiça divina. Eu estou colocando a pauta dele aqui, tá? Vamos lá. Pois, se escolhermos vivermos de modo íntegro, confiando em Deus e em sua palavra, mesmo que tenhamos que lidar com aqueles que nos perseguem, se aproveitam da nossa debilidade para tirarem lucro, rindo, zombando e mesmo nos maltratando. Deus do céu. A confiança na justiça divina será nosso escape. Isso aqui é lindo demais. Eu vou ler de novo. Pois se escolhermos vivermos de modo íntegro, confiando em Deus e em sua palavra, mesmo que tenhamos que lidar com aqueles que nos perseguem, que se aproveitam da nossa debilidade para tirarem lucro, rindo, zombando e mesmo nos maltratando. Ah, pastor, isso não acontece não, pastor. Ah, que isso? Gente, se tem uma coisa que eu não gosto é hipocrisia. Não. Tudo bem. Nós estamos aqui para orientar, para ensinar, entendeu? Criar conceitos, pautas, sei lá. Estamos aqui para ajudar, mas que tem hipocrisia, tem. Que tem falsidade, tem. Ah, tem sim. Que querem te derribar sim. Ah, olha aqui, Edomita, gente. Eram parentes. Filhos de Esaú. Esaú era irmão de quem? De Jacó. Olha só, tá tudo em casa, é família. Era para ser da mesma comunidade. E aí? Né? Deixa eu continuar aqui, né? Senão a gente vai entrar numa área aqui muito complicada. Tá?
Vamos continuar confiando na justiça divina. Por quê, pastor? Porque a justiça divina será nosso escape. Isso me faz lembrar de uma vez, uma certa feita, né? Estava eu liderando um grupo de jovens, líder dos jovens. Aí uma cúpula se levantou e vamos tomar a mocidade da mão dele. Vamos tomar a mocidade da mão dele. Olha a expressão, vamos tomar a mocidade. Chegou o meu conhecimento. Estão arquitetando, tá? Usurpar aqui o teu lugar e tomar a mocidade da tua mão. Falei mesmo, tá bom. Quem confia na justiça divina, querido, não tem o que temer. Se estão falando mal de você, se estão te criticando, se estão te julgando, se estão dizendo que você não está fazendo, que você não... E você se esmerando, lutando para fazer e estão dizendo que você não está fazendo. Estão querendo que o teu nome apareça lá no outdoor, o teu trabalho seja notificado. Querido, não preciso de outdoor. Eu não preciso colocar lá na pauta, lá no quadro de avisos o que eu estou fazendo. Não preciso. As pessoas que trabalham comigo estão vendo que o trabalho está feito, está sendo feito. As pessoas estão sendo abençoadas pelo trabalho que está sendo feito. Vidas estão sendo alcançadas pelo trabalho que está sendo feito. Pessoas estão sendo edificadas pelo trabalho que está sendo feito. Isso já me basta. Isto é suficiente. Me faz lembrar também de uma descrição que o Senhor me deu, né? Quando eu tinha acabado de pregar, eu disse: eu não preciso que vocês me vejam e se lembrem de mim. Não. Eu quero que vocês vejam a Cristo e se lembrem dele. Porque quando vocês olharem para Cristo, tá, e se lembrar dele, em mim, vocês estarão me vendo. Então olhe primeiro para Cristo, olhe para o que Jesus está fazendo. Isso é o que importa, o resto, entendeu? E voltando àquele grupinho lá que queria tomar, eu falei: Senhor, olha só, uma cidade não é minha, uma cidade é tua. Está nas tuas mãos. Não foi o Senhor que me colocou, não foram eles que me colocaram ali como líder, foi o Senhor. Quem me tira é o Senhor. Ok? Não precisei falar mais nada. Deus trabalhou. Então cuidado, viu? Cuidado quando você abrir a sua boca para falar de quem está fazendo a obra do Senhor com dignidade. Cuidado. Você pode estar correndo um sério risco. Tá? Eu sou muito cauteloso. Francisco, você não precisa. Funda o ministério para você e vai embora, abandone isso aí. Não é assim não. Não é assim não. Não é assim não, querido. Que história é essa? Isso é rebelião, está repreendido. O sangue de Jesus tem poder. Não é assim que funcionam as coisas não. Vamos respeitar. Vamos respeitar quem está lá. Entendeu? Mas você, não sou digno de nada. Quem é dono é o Senhor. Quem faz é o Senhor. Mas problema de quem está fazendo. Se está fazendo errado, vai dar conta para Deus, não é para mim. Se Deus falou e não está fazendo, o problema dele não é meu. Gente, dado o recado, tá bom? Deixa eu voltar para cá. A minha justiça é Deus. E pronto. Bom, número 2, a retribuição divina. Aqui o autor vai falar sobre juízos, tá? Os juízos divinos são sempre fundamentados. Ele vai dizer que essa expressão aqui, fundamentados, significa que os juízos de Deus não são assim, sem fundamentos, não são aleatórios, não são sem objetivos, tá? E não possuem nenhum, não, são convincentes, são reais, são verdadeiros, são centrados, ok? Deus não comete injustiça, diz ele. Tá? A doutrina da retribuição é bíblica, tá? Jesus, quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Entendeu? Então, é a lei da retribuição, querido. Deixa eu voltar para cá. Bom, aqui dentro dessa pauta aí nós colocamos assim: Deus fez aos edomitas o mesmo que eles fizeram a Judá. Como assim? Maltrataram Judá, perseguiram Judá, zombaram, criticaram, se aliançaram aos inimigos, fizeram tantas maldades. Deus está dizendo que tudo que eles fizeram com o povo de Judá iria acontecer com eles. Simples assim. Seguindo, Edom e Israel eram parentes, no entanto, os edomitas sempre trataram Israel com desprezo. Tá? Na época de Moisés, o direito de passagem dos israelitas, negaram o direito de passagem aos israelitas
pelo seu território. Já começa por aqui. Vamos lá. A Bíblia apresenta 4 momentos em que os edomitas pilharam Israel. O primeiro no reinado de Jorão, o segundo no reinado de Amazias, o terceiro no reinado de Acais e o quarto no reinado de Ezequias. Esse ciclo, esses 4 momentos, este ciclo ou estes 4 momentos de maldade não iria ficar impune, ok? Lembrando que quando eu disse que Deus iria punir, né, eu falei sobre isso já, quando Deus ou seja, já havia assim uma, quando eu disse que Deus iria punir, eu falei sobre essa questão realmente de não ser uma única vez, foram várias vezes em que eles se voltaram, mostraram as suas garras, tá, e a sua verdadeira face diante do povo judeu. Coloca aqui, Deus escreveu uma lei no universo que não pode ser esquecida, a lei da semeadura, ok? E a plantação, é a plantação que determina o resultado da colheita. O cristão não deve semear na carne, o cristão não deve semear na carne, isto é, viver pela carne, mas deve semear no Espírito, vivendo de acordo com a vontade do Espírito. A lei da semeadura ela é muito clara, né? Aquilo que você planta, você vai colher. Se você planta vento, você vai colher tempestades, ok? Não tem como você plantar uma coisa e colher outra, é impossível. A lei da semeadura é clara e evidente. O que você planta, você colhe. Quem semeia fogo, pode ter certeza, vai colher um incêndio. Quem semeia vento vai colher tempestade, querido. Então, cuidado com o que você está semeando. Cuidado com o que você está semeando, ok? Os edomitas, além de serem cruéis, além de serem maus, tá? Quando se aliancia aos inimigos para atacar os seus próprios parentes, tá? Os próprios irmãos, de uma certa forma, eles estavam automaticamente agindo desta forma insana. Estavam semeando maldades e, é claro, Deus vai permitir, tá, que os mesmos vivam literalmente aquilo que eles semearam, ok? Muito bem. Bom, estejamos sempre atentos e não nos esqueçamos que também seremos julgados pelo Senhor, diz o autor aqui. Pegando isto aqui, a gente coloca em questão aqui o cuidado, tá, com os sentimentos que podem nos levar a sermos, tá, cruéis e maus com os outros irmãos. Não devemos agir dessa forma, tá bom? O cristão não deve semear na carne, é simples assim, tá bom? Bom, cuidemos para que sentimentos como a raiva, a amargura ou até mesmo a maquinação do mal jamais cresçam em nossos corações. Tá? Inimizades devem ser combatidas com perdão e reconciliação, e não com vingança e ressentimento. Tá bom? Vivamos segundo o Espírito, diz ele nessa pauta aqui. Então, queridos, olha só, isso aqui é muito importante. Cuidemos para que não venhamos estar agindo da mesma forma, tá, que esses elementos agiram com Israel. Então, cuidemos para que raiva, ódio, sentimentos contrários, tá, esses tipos de maquinações maquiavélicas do mal não venham colocar-se diante de nós, tá, e venhamos fazer dela uso, porque certamente a mão do Senhor vai vir de contra todas essas maldades. Que o Senhor nos guarde, nos livre desse mal. Número 3, o rebaixamento de Edom. Essa parte aqui é muito importante e é histórica até, tá? O Obadias nos ensina que Deus sempre cumpre suas promessas. Tá, deixa eu melhorar isso aqui. Na verdade, as Escrituras nos ensinam. Tá? As Escrituras nos ensinam isso com muita propriedade. Tá, e Obadias? Obadias foi só mais uma prova concreta, tá, de que Deus cumpre as suas promessas. Só isso. A Bíblia nos fala, nos assegura que Deus cumpre as suas promessas. Obadias foi um canal que veio autenticar na sua fala, mostrar na sua fala, confirmar na sua fala, juntamente com outros, que as promessas de Deus realmente se cumprem. E é isso que a gente vai ver, ok? Vamos lá, vamos entender essa afirmação aqui para ver isso aqui. Os edomitas foram como se nunca tivessem sido. Que palavra é essa, gente?
Foram como se nunca tivessem sido. Existiram como se nunca tivessem existido. Eram como se nunca de fato fossem. Vamos lá, vamos ver. Para isto, vamos à história. Por isso que eu falei, isso aqui é muito importante. Não tem como a gente pegar aqui sem ler isso aqui, não tem como. Ele diz aqui, ó, no século IV a.C., eles foram derrotados e expulsos de suas terras. E como consequência fixaram-se ao Mar Vermelho, ou próximo ao Mar Vermelho. Todavia, em 312 a.C., foram novamente destruídos pelos nabateus. Este acontecimento fez o povo se espalhar. Tá? Esse acontecimento fez o povo se espalhar, sou eu dizendo, tá bom? Ele coloca na pauta dele, destruiu. Destruir é uma palavra muito séria, né? Porque quando eu falo de destruição, eu falo daquilo que realmente foi eliminado de uma vez por toda da face da terra. Tá? Eles não foram destruídos, eles foram espalhados. Tá? Foram derrotados, expulsos e espalhados de uma certa forma. Tá bom? Não foram totalmente destruídos, senão não voltariam. Vamos lá. Como voltaram? Sim, diz o autor. Depois de espalhados, sobreviveram através de 2 casamentos mistos com outros povos da região. Pegou a visão? Então, vamos melhorar isso aqui mais um pouquinho. A princípio, no sul da Palestina, local aonde eles realmente passaram a viver, tá? E sobreviver, ali, pela primeira vez, eles passaram a serem chamados de idumeus. Pois é. Inclusive foi da casa deles que veio o tetrarca Herodes, tá? Chamado de o Grande, tá? Reinar sobre Judá no ano 37 a.C. Olha que coisa, né? Só para constar que durante esse período, Judá, vamos melhorar isso aqui, o povo judeu, israelita, de modo geral, estavam subjugados a Roma. Tá? Porém, no ano 70, depois de Cristo, não é antes de Cristo, é depois de Cristo, tá bom? É só uma observação, passa na lição, você vai ver. Depois de Cristo, tá? O general romano Tito destruiu, observe a palavra, né? Destruiu, gente, é muito forte isso aqui. Desculpa, ele aplacou uma revolta durante esse período, ele foi chamado para isso, tá? Essa revolta fez com que realmente aqueles que estavam se levantando fossem derrotados, né? E, por sua ação, o templo de Jerusalém foi incendiado. A gente costuma dizer assim, Tito ateu fogo no templo e tal, arrebentou Jerusalém e tal. A história vai dizer outra coisa. Na verdade, quando eles estavam voltando, um soldado resolveu disparar uma flecha incendiada mesmo, caiu sobre o templo, tá? E queimou o templo. Bom, a história. Né? Voltando aqui. Com a destruição do templo, os judeus se espalharam. Aconteceu a famosa diáspora, eles agora estão espalhados pelo mundo. Ok? E quem foi o responsável por isso? Tito. Só que no meio disso tudo, o autor traz para a gente também, dizendo que os idumeus, nesse período também, foram rechachados, né? Ou seja, só que diferente dos israelitas, né? Que voltaram, os israelitas, depois de quase 2000 anos, reviveram, ou melhor, reascenderam na história, voltaram, tá? Como uma nação. Já os idumeus, segundo os historiadores, desapareceram da história para sempre. Que coisa, né? Desapareceram da história para sempre. A profecia de Obadias se cumpriu, literalmente, versículo 10. Ok? Muito bem. O livro de Obadias confirmou o princípio bíblico da retribuição divina. O que você planta, você colhe. É a lei da semeadura. Ok? Eles queriam, riram, zombaram quando Israel foi levado pelos inimigos. Eles zombaram, eles riram. Parentes, né? Tudo bem, que lá no ventre da mamãe, tá?
Seu Esaú e seu Jacó estavam brigando para ver quem nascia primeiro. Seu Esaú nasceu primeiro, peludo, bonito. Depois lá vem Jacó. Jacó sai agarrado no calcanhar. Seu Isaac olha para o menino agarrado no calcanhar. Que é isso, rapaz? Que história é essa? Isso daí só pode ser Jacó, aquele que agarra. Pois é, nasceu Jacó. Mas aí a rincha fica. A gente falou sobre isso. E para terminar com isso, o que parecia que iria terminar, na verdade se aflorou, gerou um mal ainda maior, mas tudo bem. Esaú não valorizava mesmo a primogenitura. Esaú estava pouco se lixando para a primogenitura. Então, ela foi para a mão de quem realmente sabe lidar com ela. Jacó, ok? Valorizou a primogenitura. Ganhou a primogenitura. De forma ilícita, mas ganhou a primogenitura. Ok? Deus abençoou? Abençoou. Por quê? Porque Esaú não dava valor. Por favor, valorize o que você tem. Não menospreze o que você tem, pelo amor de Cristo, gente. Não faça isso. Valorize. Tá bom? Valorize. Valorize. Não seja como Esaú. Valorize. Falou? Bom, deixa eu voltar para cá. Então, uau, essa lição tá boa, né? Vamos para a conclusão, né? Bom, observe isso na conclusão. Ninguém pode desafiar as leis espirituais e sair incolume. Ou seja, ninguém pode desafiar as leis espirituais e sair como se nada tivesse acontecido. Tá pensando o quê? Que eles iam se sair assim, vários ataques, várias afrontas, iam sair bem na história? Atacaram o povo de Deus, querido. A Bíblia diz que o povo de Deus para Deus é como a menina dos olhos. Pelo amor de Deus, que coisa. Por quê, pastor? Porque o que Deus estabelece está estabelecido. E pronto, acabou. O que Deus estabeleceu está estabelecido. E ai de quem tenta tirar o que Deus fez. Não consegue e ainda vai arrumar dor de cabeça. Vamos lá. E jamais devemos nos atentar para os maus exemplos. Jamais devemos dar atenção aos maus exemplos, pelo amor de Deus. O que tem de mau exemplo hoje sendo mostrado, querido, pelo amor de Deus, não faz isso não. Tá? O que tem de mau exemplo hoje, principalmente na telinha, não está no gibi. Então, querido, não devemos atentar para os maus exemplos. Tá? Por quê, pastor? Porque se atentar e dar evasão e dar permissão, automaticamente o pecado ele vai criar, vai dar frutos, vai te complicar. Então, não atente para os maus exemplos. Tá? E qual é a lição? Lembrar do que aconteceu com Edom. Se eu lembro do que aconteceu com Edom, automaticamente eu vou fugir dos maus exemplos. Falou? Por quê? Porque o ódio e o orgulho, que foram as pautas principais aqui nos corações desses elementos, mostraram pra gente, tá, que isso não pode existir dentro de nós, uma vez que os nossos corações não podem ter espaço para o ódio nem para o orgulho. Falou? Tá? Por quê, pastor? Porque uma vez, diz o autor, essas coisas inseridas já era. Enquanto elas não cumprirem o objetivo, você não para. Então, tira o ódio do coração. Não deixe ele entrar no seu coração. Tira o orgulho da sua vida. Pelo amor de Cristo. Pelo amor de Cristo. Falou? Muito bem. Para a gente terminar isso aqui, ele fala sobre: lembremos-nos de que o arrependimento e a fé em Jesus nos conduzirão, tá? Lembremos-nos que o arrependimento e a fé em Jesus nos conduzirão, ou melhor, nos conduzirá, né, ao amor e ao perdão, nos livrando, tá, de tais sentimentos vis. Falou? Então, querido, essa última parte aqui, que a gente possa fazer uso dela com muita propriedade. Lembrando que devemos arrancar de nossos corações tudo aquilo que não condiz, não convém, tá, com a sã doutrina, nem com a vontade soberana do nosso Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, tá?
mais uma vez aqui, pastor José Francisco, agradecendo, se sentindo honrado, tá bom? E Deus abençoe a todos de forma muito clara. A minha oração é para que Deus continue guardando vocês contra esses males dos séculos, tá bom? E orar para que os nossos irmãos sejam protegidos e blindados aí contra essas doenças do mal. Falou? Tamo junto. Deus abençoe a todos e até a próxima. Jesus. Muito obrigado.